Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Olá pessoal, aqui é o pastor Daniel junto com a minha esposa Cíntia. Temos um recado muito especial para você. Você já parou para pensar? Passar um final de semana inteirinho na Serra Gaúcha com as pessoas que você ama? Nós estamos preparando para você o Recanto da Família com palestras especiais para casais de 23 a 25 de maio aqui em um hotel espetacular. Vai ser um tempo muito especial para você, junto com a sua esposa, junto talvez até com seus filhos. Vários casais estarão aprendendo sobre a vida familiar. Se você não tiver com quem deixar seus filhos e quiser trazer, existe uma estrutura também para que eles possam desfrutar desses momentos que serão momentos marcantes para o fortalecimento de cada família. Invista na sua família, esse é o bem mais precioso que Deus nos deu. Para nós é um privilégio poder receber vocês aqui nesses dias. Vai ser o 14º Recanto da Família aqui na Serra Gaúcha. Não perca. Aguardamos por você. Deus os abençoe. Nosso tema hoje é Priscila. Essa foi uma mulher que foi realmente vivificada pela palavra. Você conhece o que sobre Priscila? Priscila, ela foi despertada para ajudar. Esse é o nosso tema de hoje, certo? Então eu gostaria de antemão de convidar você a que abrisse aí a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. São vários os livros que retratam aqui sobre Priscila. Interessante que, só para você entender, que Priscila, todas as vezes que é mencionado o nome de Priscila, ela vem sempre juntinha com o marido. Sabe como é o nome do marido dela? Áquila, né? Eu ainda não conheci nenhum homem chamado Áquila, mas deve existir. Contudo, era um casal abençoado, que você vai ver aqui no decorrer do texto o que é que eles faziam, né? Então, Atos, capítulo 18, é o nosso texto base. Eu primeiro vou ler dos capítulos 1 ao 4, depois eu vou seguir por alguns versículos, para não tomar muito do seu tempo, para poder a gente entender um pouquinho sobre a história dessa mulher que foi vivificada pela palavra de Deus. Nos diz assim, Atos capítulo 18, do 1 ao 4. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, que era sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então aqui a gente já vê o início da história de Priscila e Áquila. Um abraço. Não dá para concorrer com a Força Aérea Brasileira, né, meninos? Eu moro aqui dentro da Vila Militar. Para vocês que ficam sempre me perguntando e curiosas, assim, onde é aquele local? Esse é o jardim aqui da minha casa. Sou eu mesma jardineira, eu que cuido. Amo flores.
E um abracinho especial para os nossos pilotos que estão aí trabalhando, servindo a nossa amada pátria Brasil, né? Então, de vez em quando vocês ouvirem um ruídozinho assim de avião, aqui é rota também dos aviões da Força Aérea. Pois bem, agora nós lemos ali o capítulo 18 do 1 ao 4, agora eu queria que você pulasse um pouquinho aí e fosse lá para o versículo 18, tá? Ainda do capítulo 18. Nos diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia, quem que você acha que era? Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomava voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entregando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhes que ele permanecessem ali mais algum tempo, não acendeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Observem que, se você observar, agora dá uma olhadinha no versículo 26, vamos passear pela palavra de Deus. A Bíblia da Caminhada Bíblica nos dá essa vantagem. Não vamos ler a reflexão cristocêntrica referente a este capítulo, mas nós vamos ler o texto sagrado, né? Versículo 26 do capítulo 18, nos diz assim: ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. E se a gente lesse mais um pouquinho e fosse mais profundamente, a gente ia ver que quando Paulo voltou, né, da sua terceira viagem missionária, quando ele retornou, quando ele chegou ali, lá no comecinho do capítulo 18, só um paninho de fundo rapidinho para a gente poder entender um pouquinho antes de adentrar nas lições que Priscila vai nos trazer nesta hora, né? Você vê que o Paulo chegou ali em Corinto e ali ele encontrou Priscila e Áquila. Áquila era o esposo de Priscila. Temos alguns dados aqui que nos informam sobre este novel casal. Informam que eles eram fazedores de tendas. Uma informação importante também diz que Paulo foi morar com eles. Olha aí quanta coisa. Depois, Paulo sai ali de Corinto e vai para a sua segunda viagem missionária para Éfeso. E quem é que segue Paulo? Quem é que Paulo leva? Priscila e Áquila. E aí a Bíblia diz que Paulo deixou ali Priscila e Áquila e seguiu para a terceira viagem missionária. O interessante, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, é que quando Paulo retorna ali, Priscila e Áquila desempenharam um trabalho tão maravilhoso que ali já encontravam-se também não apenas mais só eles, mas 12 mais eleitos e salvos do Senhor. Vejam quanta disposição e quantas lições nós vamos poder tirar dessa querida mulher que foi vivificada pela palavra, que teve um papel fundamental de auxiliar, porque ela foi despertada para auxiliar um grande missionário, não um grande missionário, mas o grande missionário, Paulo, apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os evangelistas, pregadores de todas as épocas, o maior plantador de igrejas que a gente conhece até os dias de hoje, né? Então, quando a gente fala de Priscila, não tem como falar de Áquila. Eles parecem, de fato, um apoio, digamos assim, para livros, né? A imagem nos veio à mente quando conhecemos esse casal que verdadeiramente amava a Deus. A mulher e o seu marido formavam uma dupla excelente. A gente já começa aqui dizendo: minha querida mulher, se você é uma serva de Deus e o seu marido é cristão, você deve ser a maior auxiliadora dele e do homem de Deus que está aí pertinho de você. Não desperdice essa oportunidade, né? Nós vemos aqui que Priscila, ela foi levantada por Deus, vivificada pelo Senhor, despertada para auxiliar, para ajudar, né? Na grande comissão, no grande campo missionário, dando total suporte e apoio que Paulo tão precisava. Então, eu gostaria de deixar aqui algumas breves lições que Priscila nos traz nesta hora,
para que você começasse a pensar assim, será que eu estou sendo como Priscila? Ou eu quero me tornar como Priscila? Que o Senhor inquiete o seu coração, incomode, para que você também seja despertada para auxiliar na obra missionária. Então, Priscila, quem era Priscila? Priscila era uma serva dedicada. Já começamos por aqui, né? E não apenas ela, mas ela e o seu marido. Mas a primeira lição é que eles eram servos dedicados. No caso de Priscila, uma serva dedicada. E isso aqui é notório em todos os textos que aparece o nominho dela. Apesar que o nominho dela nunca aparece sozinha. Sempre aparece Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Como nos falta casais dedicados nos dias de hoje. Às vezes nós até encontramos aquele homem dedicado, aquele oficial dedicado. Mas quando nós olhamos para a mulher, parece um freio de mão puxado, não é? Ou então, às vezes, nós encontramos aquela mulher serva do Deus Altíssimo, uma mulher de Deus, mas aquele homem parado, morto, sem ação, sem ainda ter sido vivificado pela palavra de Deus. Aqui, no caso, Priscila foi uma serva dedicada juntamente com seu marido, né? O nome deles sempre vem mencionado juntos na obra do Senhor. Que alegria, que privilégio é a gente poder servir, auxiliar, ser despertada juntamente com o nosso marido para sermos servos do Deus Altíssimo, para auxiliarmos aqueles homens de Deus que Deus tem colocado na nossa vida. Priscila trabalhavam em parceria, tanto no casamento como no ministério. Ou seja, o que significa ministério? Sim, tinha esse nome bonito, né? Ah, eu tenho ministério. Sabe o que significa ministério? Serviço. Ministério significa serviço. Então, eles tinham uma parceria maravilhosa, tanto no casamento como no serviço ao Senhor. A nossa oração é que Deus levante casais, assim como Priscila, que foi uma mulher de Deus, eu não tenho dúvida disso, e Áquila, o seu esposo, para que sejam servos dedicados, servos comprometidos, servos que serviram de suporte para o nosso grande, maravilhoso Paulo, que se a gente tivesse tempo de discorrer aqui mais alguns fatos, a gente passaria uma tarde inteira e a gente não esgotaria, não é verdade? Então a primeira lição que Priscila deixa para nós é que ela era uma serva dedicada, mas ela também, com certeza, se importava com o marido e caminhava junto com o marido, auxiliando o marido. Primeira coisa, como é que anda o seu comprometimento com o Senhor? Você tem sido uma serva dedicada? Segunda coisa, ainda dentro desse ponto aqui, se você já é, que tal você começar a orar e pedir a Deus graça para que você veja também o seu marido sendo? Ou melhor, se o seu marido é um servo dedicado, por que você, que é mulher, não tem se dedicado? Será que de fato o seu nome aparece juntinho do seu marido como um casal que glorifica a Deus, servindo a Deus em todo o tempo? Porque tem casais que são, assim, é padrão para muita coisa, mas quando no quesito serviço ao Senhor, que é o que destaca aqui o casal, e não tem nada melhor do que servir ao Senhor com o esposo, Priscila está aqui na fila número 1. Priscila e Áquila são exemplos para nós. Priscila com certeza não queria ir sozinha, adiante, né? Claro que eu sei que aqui dentro do nosso contexto pode ser, e eu sei que tem mulheres que estão nos ouvindo, que o marido ainda não é cristão. Continue orando por ele. Mas você, que já é uma mulher de Deus, por que você tem se isentado? Por que você tem sido pedra de tropeço muitas vezes, inclusive para que seu marido não continue servindo ao Senhor como o Senhor deseja que ele sirva, e mais ainda, que você e ele sirvam juntos, que vocês sirvam de referencial para vários outros casais que muitas vezes são engolfados pelo secularismo. O que é que nós mais vemos no dia de hoje? Casais que não têm muito comprometimento com o serviço do Senhor. Estão tão ocupados com tantas coisas vãs, eu falo vãs, não que são ilícitas, muitas vezes, até mesmo, são bênçãos de Deus na nossa vida.
chimarrãozinho aí enquanto o avião passa. Roncou, é costume, viu? Tem que roncar, gente, chimarrão, ó. Então, minha querida mulher, comece a analisar a sua vida. O que é que está faltando em você para que você auxilie o seu marido, para que você tenha ânimo, alegria da salvação, para cada vez mais você servir ao Senhor com alegria, se dedicar e ser um exemplo, assim como Priscila é para nós. Foi despertada para ser uma grande auxiliadora e nada mais, nada menos do que do apóstolo Paulo. Então, primeira coisa, a primeira lição que Priscila nos ensina, era uma serva dedicada. Mas não apenas ela, o casal eram servos dedicados, né? Segunda lição, observe aí. Priscila era hospitaleira. Obviamente, nenhum dos pontos aqui das lições tem como falar só de Priscila, né? Então, eles eram hospitaleiros. Você é uma mulher hospitaleira? Cíntia, o que é uma pessoa hospitaleira? Que vive no hospital? Não. É uma pessoa que recebe bem. Toda a hospitalidade começa no coração. Depois é que você abre a casa. Primeiro você abre o seu coração. Quando você entende que tudo que você tem, tudo que você é do Senhor, você passa a ser uma mulher hospitaleira. Se você é uma mulher cristã, se você é uma mulher bíblica, você precisa desempenhar essa qualidade. Isso faz parte do caráter cristão. Priscila está aqui, ó. Além de abrir as portas do seu coração, esse casal também abriu a sua tenda para abrigar quem, gente? Um anjo do Senhor, Paulo. Imagina você ter Paulo em casa. Ai, meu Pai do céu, né? A igreja de Éfeso, inclusive, se reunia na casa deles. Abria a porta dos lares para receber os pequenos grupos. Foi ali que começou a igreja de Éfeso. Você acredita nisso? Olha, se você não acredita, depois você lê aí 1 Coríntios, capítulo 16. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você. 16, se eu não me engano, é dos versos 3 a 5. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1 Coríntios 16, só um pouquinho, tá? Que eu vou ler o texto aqui para fundamentar um pouquinho mais. 16. Dos versos 3 a 5. Opa, 1 Coríntios não, desculpa, Romanos, tá? Romanos 16, dos versos 3 a 5. Isso aí. Nos diz assim a palavra de Deus: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha aqui a hospitalidade em pessoa. Aí às vezes você diz, Cíntia, mas se fosse Paulo eu até hospedaria. Minha irmã, quanto tempo você já perdeu? A Bíblia diz que às vezes sem a gente saber a gente hospeda anjos. Não precisa ser Paulo necessariamente. Esse privilégio aqui foi de Priscila e Áquila, né? Às vezes a gente vai receber um grupo de uma congregação, às vezes nem um grupo, às vezes um missionário, um evangelista, e o pastor fica lá, quem pode receber? Quen, quen, quen. Aquele silêncio profundo. Você diz que tudo vem de Deus, que a sua casa é de Deus, que o seu carro é de Deus. Até coloca um adesivo assim, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Mas você não dá carona para ninguém, você não hospeda ninguém. Tem alguma coisa errada precisando ser reavaliada aí na sua vida. Você não acha? Priscila e Áquila eram hospitaleiros. Hospedaram a Paulo e abriram as portas da casa para que a igreja de Éfeso começasse. Ah, que alegria! Aqui no Rio Grande do Sul nós temos também, aqui em Canoas, né, mais especificamente, os trabalhos que acontecem todas as terças-feiras nos lares. E nós temos algumas Priscilas e Áquilas aqui, né, que abrem as portas dos seus lares. Que anunciam o Evangelho do Senhor, que acolhem as pessoas no coração, abrem a sua casa e servem de bênção na vida de outras pessoas. Então esta é a segunda lição que Priscila nos traz, juntamente com seu esposo. Primeiro,
Priscila era uma serva dedicada. E toda vez que eu falar de Priscila, a tarde é das mulheres. Você inclui aí o esposo, porque na verdade eram servos dedicados, tá? Segunda coisa, eles eram hospitaleiros. Priscila não era hospitaleira sozinha, eles eram hospitaleiros. Não estavam muito preocupados. Ai, vou trazer essa gentalha, vai sujar meu sofá. E se vier criança? E se derramar um todinho? E se o mingau? E se a criança ficar chorando? Ai, aquele idoso que já não... Ai, aquele irmãozinho que... Não, Priscila não estava preocupada com isso. Priscila e Áquila estavam preocupados com coisas maiores, coisas de valor eterno. Por isso que eles abriram o seu coração e o seu lar para que começasse ali a igreja de Éfeso. Imagina o tamanho e privilégio dessa mulher que foi vivificada pela palavra. Porque às vezes tem até alguns maridos que querem fazer isso, receber uma mulher e diz, ah não, não vou receber ninguém. Tem que ficar fazendo sala, tem que ficar fazendo bolo. Talvez você já tenha feito isso. Ah, ainda vou ter que fazer café, vou chegar cansada do trabalho. Minha irmã, olhe o que tem de maior, o que tem de melhor. E assim, certamente, se você for verificada pela palavra, você vai ser a primeira a dizer, eu posso receber. Colocar como é que diz? Aquele lençol cheiroso na cama, né? Troca a fronha, deixa tudo organizadinho. Se for um casal que você vai receber, ou se for uma pessoa só, ou se for 5 pessoas, não importa. Deixa um chocolatezinho na cama, deixa um recadinho, deixa um versículo. Prepara o bolo de milho que você sabe fazer, o bolo de leite, o bolo de aipim. Tá me dando até vontade de comer um bolinho, né? Faça o seu melhor. É isso que Deus quer. Procure ser uma mulher hospitaleira, assim como Priscila foi. Terceira lição que Priscila nos ensina, ela era uma mulher perseverante. Aliás, o casal. É impossível falar de Priscila sem falar de Áquila. Não existe nenhuma parte da Bíblia que fale só o nome Priscila ou Áquila, porque eles eram um casalzinho ajustado, servos do Deus Altíssimo. Anseie isso, coloque isso como meta na sua vida, nas suas orações, se você ainda não vive assim. Se você já tem um marido cristão, adeque-se. Observe o que é que está faltando para você, para que você consiga verdadeiramente ser uma mulher perseverante. Por que eu falo isso? Porque quando foi expulso de Roma, esse casal conheceu uma vida de perseguição implacável. E apesar disso, Priscila e Áquila permaneceram firmes e inabaláveis. Como precisamos de mulheres perseverantes. Você é uma mulher perseverante? Já parou para pensar? Mas a perseguição deles era porque eles eram cristãos. Talvez você diga assim, Cíntia, eu estou sendo perseguida. Você nem acredita, eu quero um celular novo, meu marido não me dá. Não, filha, esse tipo de conversa não cabe mais aqui para nós na tarde das mulheres. Nós estamos falando de coisa de valor eterno. Veja que a perseguição deles era por conta de Cristo. Eu fico parada pensando, se tivesse uma perseguição no nosso país, porque hoje nós temos a liberdade religiosa de ir e vir, e ainda assim você desperdiça as oportunidades, e ainda assim você desanima com facilidade, ainda assim você não se torna uma mulher constante, ainda assim você não tem perseverança. O que é que falta para você ser uma mulher perseverante? Rogue a graça de Deus na sua vida. Senhor, me dá mais perseverança, não me deixe desistir da fé. Em outras áreas da vida você não desiste. Porque eu não gostei que aquela irmãzinha falou isso comigo. Lá no seu trabalho, outras mulheres também falam de forma que você não gosta. E você sai do trabalho por isso? Porque ninguém ligou para mim. Lá no seu trabalho, ninguém lhe visita possivelmente. E você deixa o emprego por isso? Então, equalize as suas emoções, os seus pensamentos, de acordo com as Sagradas Escrituras, para que você possa verdadeiramente glorificar a Deus e ser uma mulher perseverante como Priscila foi. Em nenhum momento nós vemos esse casalzinho aqui titubeando. Então, se você anda meio desanimada, gostaria de incentivar você a que perseverasse. Persevere, porque a caminhada com Cristo vale a pena pagar um preço. Ainda que esse preço seja um alto preço. Nós não temos ideia, noção do que é uma perseguição religiosa. Eles tiveram, Priscila teve. E mesmo assim, permaneceram firmes como casal e perseverantes. Então vejam, Priscila já nos ensinou aqui algumas lições juntamente com Áquila, né? Estamos dando ênfase, repito, a Priscila porque a tarde é das mulheres. Mas é impossível falar de Priscila sem mencionar o esposo junto, né?
E nós temos muitos exemplos de casais que servem ao Senhor juntos, que dá gosto, que servem de exemplo para muitas de nós. Então vejam, primeira coisa, era uma serva dedicada, eles eram servos dedicados, eles eram trabalhadores, né? Nesse servo dedicado entra aí trabalho. A segunda lição, eles eram hospitaleiros. Você pode nos ajudar aí no chat, ó? Vou voltar. Primeira lição, servos dedicados. Segundo, hospitaleiros. Terceiro, perseverantes. Quarto, eles eram ensináveis, ou seja, interessados em aprender. Tendo seus corações em sintonia com Deus, ouviam, nos diz o texto, atentamente o ensino que Paulo trazia aos judeus e gregos, adquirindo o conhecimento de que necessitavam para servir ao Senhor em outros lugares e de outras maneiras. Eu fico imaginando, eu particularmente tenho uma agenda parecida a essa aqui, que é exclusiva, eu levo todo culto que eu vou, porque eu amo tomar nota dos sermões. Então tá lá meu marido pregando e eu tô lá escrevendo, mas eu não tô corrigindo o que ele tá falando não, viu gente? Quem sou eu para fazer isso, né? Ele estudou para isso. Eu estou tomando nota dos sermões, porque eu aprendo mais quando eu escrevo assim. Quando eu preciso relembrar, eu vou lá na minha agenda e eu consigo ver o que é que de fato estava falando, quais são as lições daquele texto, o que é que eu aprendo. Então eu fico imaginando que Priscila e Áquila, Priscila era uma mulher assim, totalmente ensinável, interessada em aprender. Tem mulher que parece um formigão, não consegue se concentrar no sermão, né? É até, como é que diz, braçal, é até trabalhadora na casa do Senhor, mas não tem interesse em aprender sobre coisas espirituais. Nós precisamos parar, nos aquietar e aprender. Sermos mulheres ensináveis. Você é uma mulher ensinável? Tem mulheres que, infelizmente, elas não são ensináveis. É o que a gente chama de mulheres impastoreáveis, ovelhas impastoreáveis. O pastor pode aconselhar, pode visitar, pode pregar. Ela não se deixa ensinar. Como é triste uma mulher que é assim, que não é ensinável. Que Deus nos livre. É aquela mulher que já sabe tudo. É aquela mulher que vive, como eu li no devocional, do passado, contando a glória do passado. Hoje não faz mais nada, mas fica contando a glória do passado. Ah, porque no meu tempo, queridas, é muito bom a gente relembrar, ter memória, ver tudo que o Senhor nos permitiu vivenciar lá no passado. Mas a gente não pode fazer do passado um museu e nos dias de hoje já ter nos acomodado e não marcar mais a vida de ninguém. O meu desejo é que você seja uma mulher interessada em aprender. Uma mulher que seja ensinável, assim como Priscila era. Por que Priscila fazia isso? Ela tomava nota de tudo que Paulo falava, porque vocês vejam, como eu falei aqui no início, na primeira viagem, lá Paulo encontrou eles lá em Corinto, né? Depois Paulo foi para a segunda viagem missionária, então Paulo levou o casalzinho para Éfeso e deixou eles lá. Eles que ficaram ali inicialmente, porque Paulo foi para a terceira viagem missionária, depois você pode ler com mais calma. Depois obviamente que ele retornou. Quando ele retornou, aquele casal era tão produtivo, Priscila era uma mulher tão de Deus, que já tinha não mais só ela e Áquila, já tinham mais 12 pessoas, é o que nos diz o texto. E eles continuavam. Por quê? Porque era uma mulher interessada em aprender. Nós nunca estamos assim no topo do conhecimento. Por mais que você seja uma mulher que já sabe muito sobre Bíblia, você precisa ter uma caminhada bíblica diária. Está aqui, ó. Segredo. Diária. Você precisa entender, ler, ter vida de piedade, ter interesse. A parte mais importante do culto é a pregação. Ou você é daquelas que fica marcando o relógio, querendo dizer para o pastor que já tem que acabar, ó, mostrando, inquieta, com o celular, observando as redes sociais, olhando, sentando lá no fundo, falando mal da criança que chora, olhando a irmãzinha que entrou com salto toque-toque. Então, se você se desconcentra fácil, eu vou dar uma dica para você. Que tal você sentar mais à frente? Deixa os bancos do fundo para os visitantes, que é onde eles ficam mais envergonhados e dificilmente eles vão querer ir para frente. Para as mãezinhas que têm criança de colo, porque aí se chorar fica mais fácil para elas se retirarem do culto e não ficar o culto inteiro
todo mundo tendo que ouvir, ou competindo com o pastor, ouvindo o choro da criança. Super normal a criança chorar, mas não é normal a mãezinha não dar uma saída. E se é um culto público, tem que observar que está atrapalhando os outros. Dica para você que tem criança pequena, né? Então observe, até mesmo deixa os bancos do fundo para aqueles que vão chegar. Uma certa feita, em uma das igrejas que meu marido pastoreava, estava fazendo um culto e o banco da frente estava vazio e a igreja estava lotada. Sabe quem entrou e foi sentar lá no banco da frente? Um bêbado. Você acredita nisso? E tentou atrapalhar o culto inteirinho. E eu fiquei pensando, se os crentes tivessem sentado no banco da frente, pelo menos ele estava lá no do fundo, atrapalharia menos. Então, olha, vamos preencher os bancos da frente. Eu não estou dizendo que no fundo você não vai aprender. Eu estou apenas trazendo algumas dicas práticas, né? Se você de repente se desconcentra com facilidade, porque aí todo movimento você vai querer olhar. Se você tem algum problema de atenção, se você se incomoda com choro, se você se incomoda com visitante, com bêbado, enfim. Então, ó, procure o seu lugar, tome nota do sermão de alguma forma, tanto escrita como virtualmente, não sei. Ou tem outras pessoas que são mais audíveis, aprende mais, né, através apenas da audição. Descubra a forma que você costuma aprender, mas seja uma mulher interessada em aprender. Nós desejamos ser maduras na fé, nós não queremos mais ser meninas na fé. Precisamos ter a caminhada bíblica e aprender mais sobre o nosso Deus. Priscila era assim. Então veja quantas lições Priscila, que foi vivificada pela palavra, nos deixa aqui para nós. Era uma serva dedicada, era uma mulher hospitaleira, era uma mulher perseverante, era interessada em aprender e a última lição, era uma mulher disposta a trabalhar. Ela e o marido. Sempre que eu falo ela, incluam aí no gênero masculino também, porque, como eu falei para vocês, não tem uma dessas qualidades que seja só de Priscila. Todas essas qualidades se encaixam plenamente para o casal. Priscila e Áquila estavam dispostos a fazer qualquer coisa por causa de Cristo. O texto que eu li anteriormente, Romanos capítulo 16, quando eu falo qualquer coisa, é inclusive a própria vida. Vocês viram o que Paulo falou aqui? Romanos capítulo 16, versículo 4. Primeiro ele diz no versículo 3 que Priscila e Áquila eram os cooperador de Paulo, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria vida, arriscaram sua própria cabeça. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Será que você de fato está disposta a trabalhar de tal forma, amar sua liderança de tal forma, a apoiar de tal forma missionária, a família pastoral, que você está disposto a perder a sua própria vida, se necessário for, por amor àquele servo de Deus ou àquela família missionária que por ali está? Ah, minhas irmãs, como nos faz falta um casal apoiador, um casal que assim, o pastor diz assim, vamos para a viagem missionária, vamos iniciar um trabalho, vamos, estamos aqui, pastor, que podemos auxiliar. Quando o casal caminha assim nessa sintonia cristã, tudo fica mais fácil. Agora eu preciso dizer uma coisa para vocês. Como é triste, como a mulherada reclama. Ah, já vai de novo. A gente foi há um ano atrás, vai ter outra viagem missionária. Isso assim, às vezes só para participar. Às vezes não vai fazer nada, criatura, só para acompanhar. Priscila e Áquila, eles trabalhavam, eles iam a qualquer lugar que Paulo falasse, a qualquer hora, em qualquer custo, porque eles amavam ao Senhor. Eles foram vivificados pela palavra e eles tinham uma alegria de salvação na vida deles. Então era um casal apoiador de Paulo. Ah, como é maravilhoso a gente ter um casal assim. Como é maravilhoso a gente poder contar com pessoas assim, em qualquer hora, em qualquer necessidade, não apenas para estar fazendo missões, mas para ser um amigo verdadeiro, para dividir a carga da família pastoral. Ah, minha querida, peça ao Senhor que desperte o seu coração. Quem sabe o Senhor vai levantar você para auxiliar esse missionário, esse homem de Deus, essa família pastoral que está aí bem pertinho de você. Em determinada ocasião, Priscila e Áquila saiu de Corinto com Paulo para ajudá-la a consolidar a igreja de Cristo. Você sabe o que é isso? Um casal assim que é invejável nos nossos dias. E a minha oração é que o Senhor levante mais casais assim. Que você, como mulher, seja um auxiliador idônea. Você comece a mostrar, talvez, se seu marido não é assim.
a importância de Priscila, a importância que Priscila foi na vida de Paulo, não só de Paulo, também de Apolo, né? Depois, em um dos outros textos que não vai dar tempo a gente ler aqui, diz que ela apoiou também Apolo. E aqueles todos quantos o Senhor mandava ali, eu fico imaginando o carinho, a receptividade, ou a recepção dela, né? Dentro da casa dela, o auxílio, o tempo de oração, o tomar nota do sermão, tudo isso inclui uma mulher que foi vivificada pela palavra, que é de Priscila que nós estamos falando hoje. Que tal você pegar Priscila como exemplo? E se você for uma mulher casada, você pensar assim, que você precisa colaborar com o trabalho do seu marido. E a nossa missão, segundo Efésios capítulo 5, verso 22, é que sejamos auxiliadoras do nosso marido, cristão ou não. Ah, Cíntia, mas eu não sou porque meu marido não é cristão. Eu tenho um texto para você. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a tempo para eu ler para você. 1 Pedro. Só um pouquinho, tá? Já vou achar aqui. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Essa é uma das suas funções. Meu Deus, é algo grande, não é? Ah, mas então eu quero que ele se converta, eu vou falar. Não, a Bíblia está dizendo sem palavra alguma. É o seu honesto procedimento que poderá ganhar o seu marido para Cristo. Então, quer sejamos casadas com homens cristãos ou não, a nossa função é auxiliar e glorificar a Deus. E se você é casada com homem cristão, levante as mãos para o céu. Minha filha, pensa bem, nos dias de hoje, se você é casada, você já está no lucro. Se você tem um homem de Deus, você está no lucro ao quadrado. Então, por que você não se envolve? Por que você não se torna padrão para outras mulheres? Por que você, juntamente com seu esposo, não se torna um casal referencial para a glória de Deus, sendo cooperador do Evangelho onde quer que você esteja? Procure, quem sabe, você nunca tinha parado para pensar. Esse vai ser um grande serviço que você vai poder desenvolver. Procure sua liderança espiritual, pastor. Eu quero ser uma bênção na sua vida. O que é que está precisando? Procure a esposa do pastor. Converse. Procure a família pastoral, os filhos. Seja uma cooperadora. Você vai poder servir de bênção. A Bíblia diz, ser tu uma bênção. Esse é nosso lema da SAF, né? E você vai poder, como esposa piedosa, colaborar para que os sonhos, inclusive do seu marido, seja realizado. Não vá adiante sozinha, né? Mas vá junto com ele. E que você sirva de exemplo, de apoio para a família carregar parte do fardo da vida que é destinada muitas vezes no mundo da solidão, apesar de ser rodeado por tantas pessoas, a família pastoral ainda se sente só. E você pode ser uma Priscila na vida deles. E você, juntamente com seu marido, não precisa ser só uma Priscila, porque Priscila não era solteira, mas pode ser uma Priscila e Áquila. Já parou para pensar nisso? Construa um casamento, uma família que glorifique a Deus e não fique ali só vivendo a sua vidinha, achando que porque você casou é só ali. Alargue a sua tenda. Deus tem algo maior para você. Procure glorificar a Deus através do seu casamento, através da sua vida, através da sua família, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. E mais uma coisa, se você que é solteira, que eu sei que aqui também tem mulheres solteiras que estão nos ouvindo, não diga assim, então essa mensagem não é para mim. Todas essas qualidades piedosas que eu citei acima se encaixam perfeitamente para você. Porque aqui são características de mulheres que foram vivificadas pela palavra. Mulheres que precisam colocar o seu coração diante do Senhor. Então, quer seja você casada ou solteira, glorifique a Deus, assim como Priscila, sendo uma serva dedicada, sendo hospitaleira, sendo uma mulher perseverante, sendo ensinável e sendo uma mulher disposta a trabalhar. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te fortaleça e que nós possamos glorificar o nome do Senhor através da nossa vida. E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar